Glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Quantos estão aqui para profetizar? Diga para quem está perto de você nessa noite: o Senhor vai fazer proezas na tua vida, na tua família, na tua história. Diga: hoje, muita coisa será definida pelo poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. 2 Reis 19, 14, a palavra do Senhor diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Diga: inclina, Senhor, o ouvido e ouve. E ele continua: abre, Senhor, os olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedras, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Nós te adoramos, Senhor, e te pedimos hoje a revelação do teu Espírito. Senhor, ajuda-me a falar aquilo que tens colocado no meu coração. Mas mais do que aquilo que eu falar, eu quero te pedir: fala ao Espírito dos teus filhos, decodifica a tua palavra. Espírito Santo, ministra com liberdade hoje, sopra o teu fôlego de vida sobre nós. Hoje eu declaro que as cadeias de opressão cairão. Hoje eu quero declarar que as amarras serão quebradas. Hoje eu quero declarar que toda mentira, que todo engano do diabo será destruído pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu quero declarar, Senhor, que viveremos a liberdade, a plenitude, a abundância daquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Hoje eu chamo a existência o poder da cruz do Calvário e declaro que o poder da cruz nos separa de Satanás, Senhor, e nos aproxima de Ti, ó Pai. Hoje nós te agradecemos por essas vitórias e nós te adoramos em nome de Jesus, declarando que somente o Senhor tem liberdade. E eu digo amém, e você pode dizer amém também em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Que tremendo, queridos. Eu acho tremendo porque a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias era um homem reto diante do Senhor. A Bíblia diz que quando Ezequias começou a reinar, e ele começou a reinar aos 25 anos de idade, ele começou a destruir os postes ídolos, ele começou a desfazer as obras que o pai dele havia feito, que desagradaram profundamente o coração de Deus, porque o seu pai havia levantado ídolos na nação de Israel, e o povo já não adorava mais só ao Senhor, eles adoravam a vários deuses, e a Bíblia diz que ele entra destruindo aqueles altares, quebrando aquelas cadeias, aquelas amarras que haviam, e dizendo para o povo: só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Diga bem forte: só o Senhor é Deus. Diga: hoje, todos os altares, toda idolatria, tudo que não é adoração a Deus, vai ser quebrado da minha vida, da minha descendência, pelo poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? A palavra do Senhor diz que ele confiou no Senhor como nenhum outro rei. Nenhum outro rei que veio antes dele confiou no Senhor como ele confiou. E nem outro que veio depois dele confiou no Senhor como ele confiou. Por quê, pastor? A Bíblia diz que porque ele se apegou ao Senhor, ele não deixou de seguir ao Senhor, e ele guardou os mandamentos do Senhor. Diga comigo: eu me apego ao Senhor. Diga mais forte: diga: eu me apego ao Senhor.
Diga: eu não deixo de seguir ao Senhor. E eu guardo. Diga: eu obedeço os mandamentos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor foi com ele. E o Senhor saía com ele. Aonde ele ia, ele tinha êxito. Quem quer ter êxito em tudo que faz? Deixa eu profetizar sobre você. Levanta a sua mão. Pai, a tua palavra diz que aonde Ezequias ia, por onde ele saía, o Senhor ia com ele. E ele tinha êxito em tudo que ele fazia. E eu quero declarar hoje que assim será com os teus servos. Quem pode dizer amém? Amém. Aí o que a palavra do Senhor diz? Que ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Como assim, pastora? O pai dele havia feito uma aliança com o rei da Síria. Os reis que vieram antes fizeram uma aliança com o rei da Síria. Então eles serviam ao rei da Síria. Mas quando Ezequias entra, ele diz assim: não, nós não vamos servir o rei da Síria. Então a Bíblia diz que ele se rebela. Ele diz assim: eu não vou mais pecar contra o Senhor. Eu não vou mais andar neste caminho. Eu não quero mais isso para a minha vida. Sabe quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Quem se lembra da sua entrega ao Senhor? Você se lembra? Alguns aqui fumavam e disseram assim: não, eu não vou fumar mais. Eu não vou me entregar aos vícios. Eu não vou me entregar às drogas, eu não vou me entregar à prostituição, eu não vou me entregar ao roubo. Não, eu me rebelo contra a rebeldia, eu me rebelo contra a desobediência ao Senhor, eu me rebelo contra a mentira. Eu não vou mentir mais. Quem aqui pode dizer: a minha vida mudou? Levanta a sua mão, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor por isso. Você se rebelou contra o inimigo, foi ou não foi? Quando você veio a Cristo, você se rebelou contra o inimigo. E ele se rebelou contra o inimigo. Ele disse: eu não tenho mais aliança com você. Eu não te sirvo mais. Você não tem nada mais a ver comigo. Eu também não tenho mais nada a ver contigo. E a Bíblia diz que ele vai e ele se rebela contra os assírios, mas ele não destrói os assírios. Fala assim comigo: misericórdia. Diga para quem está perto de você: Deus te chamou para se rebelar contra o inimigo. Mas não somente para se rebelar, para destruí-lo. Diga para quem está perto de você hoje: esse inimigo que vinha desde os seus antepassados, tentando que você o servisse, tentando que a sua descendência o servisse, vai ser destruído pelo poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? A Bíblia diz que ele saiu contra os filisteus, ele invadiu o território dos filisteus e ele possuiu a cidade dos filisteus, desde o menor povoado até a maior cidade. Então o que Ezequias fez? Ele lutou contra os inimigos, ele foi destruindo, mas aos assírios ele não destruiu. E aí, pastor, e a palavra do Senhor diz assim, presta atenção: hoje a nossa guerra não é uma guerra física, hoje a nossa guerra é uma guerra de intercessão. Existem inimigos que Deus quer que você vença. Inimigos familiares, inimigos territoriais, inimigos que assolaram as suas gerações no passado e que vieram. E quando você aceitou Jesus, você disse assim: não te sirvo mais. Mas você não destruiu esse inimigo. Você não deu cabo desse inimigo. E de vez em quando esse inimigo bate a porta. Bate a porta. De vez em quando esse inimigo vem para poder dizer assim: olha, eu vim aqui. A Bíblia diz, presta atenção. A Bíblia diz que 4 anos depois que ele tomou o reinado, a Bíblia diz que esse inimigo, o inimigo dos assírios, presta atenção, o que eles fizeram, pastora? Esse inimigo começou a atacar os povos vizinhos. Presta atenção, ele começou a atacar Samaria, começou a atacar os israelitas, porque os judeus eram um povo que Ezequias governava sobre eles. Mas ele começou a atacar os israelitas, eram os vizinhos ali, os povos próximos, eram os irmãos dos judeus. Mas aí a Bíblia diz de Israel, de Judá, mas a Bíblia diz que ele não se importou. Ele não fez caso. Então ele começou a vir, ele tomou Samaria. A Bíblia diz que ele tomou Israel e ele levou Israel lá para a Síria. E Ezequias viu aquilo e Ezequias não fez nada. Olha para mim. Às vezes o diabo diz assim: tudo bem, você não está me servindo, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você me sirva. Você não quer me servir não? Então deixa eu tocar aqui no teu filho. Aí você diz assim: não, no meu filho não. No meu filho você não vai tocar não. Então deixa eu tocar nas tuas finanças. Aí, porque o diabo quer vir para negociar.
A palavra do Senhor diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas Ele não quer que você tenha vida em abundância. Então 4 anos depois que aquele inimigo tinha sido, como eu digo, desprezado, que Ezequias se rebelou contra ele e disse: você não me domina. Aquele inimigo veio à porta através dos vizinhos. Satanás às vezes não pode te atacar diretamente. Então ele vai tentar atacar um filho, ele vai tentar atacar um parente, um familiar. Às vezes ele vai tentar atacar algo que é seu. Às vezes ele vai tentar de alguma maneira chegar até você. Então às vezes ele vem de longe, às vezes ele vem de um parente lá distante. Aquele tio, aquela tia, aquela pessoa assim que você olha e fala: oh meu Deus, misericórdia, como é que aconteceu? Como é que está acontecendo isso na vida desse familiar meu, dessa pessoa que eu amo, que eu gosto e tal? Foi assim que começou a acontecer com Ezequias. E quando isso aconteceu, é forte. A Bíblia diz que ele não buscou ao Senhor. Diga comigo: misericórdia. Quando você vê o inimigo querendo tocar em algo que é seu, aquilo que Deus te deu, aquilo que é sua propriedade, sua herança, sua porção, você não pode ficar quieto. Você não pode dizer assim: não, tudo bem, não tem problema, isso aí é o de menos. Você não pode negociar com o inimigo. Diga comigo: eu não posso negociar com o inimigo. Diga: Deus me prometeu plenitude, abundância de vida. Deus me prometeu tudo, então tudo é meu. Tudo é seu ou não é seu? Saúde é sua? Não, me dá aqui então sua saúde. Fica aí com seus bens materiais, mas me dá sua saúde. Não, Deus disse que é tudo meu, então você não vai tocar na minha saúde. Não, então fica com a saúde e me dá aqui esse familiar seu. Não, é tudo meu, você não vai tocar nesse familiar meu. Sabe, Ezequias começou a ver o inimigo vindo e ele não foi buscar o Senhor. E sabe o que aconteceu? Presta atenção. Ele não buscou o Senhor para saber o que fazer. 10 anos depois que ele começou a atacar os vizinhos, 10 anos depois ele chega onde estava Ezequias. A Bíblia diz que no 14º ano do seu reinado, o rei da Síria entrou em Judá e a tomou. Presta atenção, onde ele entrou? Na casa de Ezequias. Aonde ele entrou? No território de Ezequias. Ele estava nas bordas, ele estava pela vizinhança, ele estava nos parentes. O meu primo, aconteceu aquilo com o meu primo. Ixi, meu Deus, meu primo se separou. Ai, misericórdia, Jesus, não era para ter separado, mas não faz nada. Entendeu? Não combate o demônio, não fica olhando de longe. Oh meu Deus, pena que se separou. Não pensa assim: esse mesmo demônio que está lá assolando a vida dele está querendo vir passar lá a minha. Começou na dele, mas quer chegar na minha. Às vezes é um amigo, às vezes é um casal de amigos que você tem, e de repente você vê esse casal de amigos se separando, e você fala assim: misericórdia, ainda bem que foi ele, não fui eu. E você às vezes não percebe que aquele demônio está querendo chegar em você através dele. Começou nele para tentar chegar em você. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Então quando o inimigo chegou para poder tomar Judá, isso me assusta. Presta atenção, ele toma Judá. Ele entra na casa de Ezequias, ele entra no território de Ezequias. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de um homem que se apegou ao Senhor. Eu estou falando de um homem que seguiu os mandamentos do Senhor. Eu estou falando de um homem que não abriu mão daquilo que ele tinha em Deus, no sentido de que ele amava o Senhor, ele seguia o Senhor. A Bíblia diz que Deus era com ele e ele guardava os mandamentos do Senhor. Eu estou falando desse homem. Entende? Então eu estou falando para você tomar cuidado, porque se eu não tomo cuidado, se você não toma cuidado, isso pode acontecer comigo e com você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele entra na casa de Ezequias. Agora presta atenção, ao invés de Ezequias correr a Deus e buscar socorro, o que ele faz, pastora? Ele faz um acordo com o inimigo. Ele negocia com o inimigo. Irmãos, será que você não está negociando com o inimigo? Será que você não está vendo alguma desordem na tua vida e dizendo assim: isso aqui é coisa pequena, enquanto o diabo só toca nisso aqui, tá bom. Às vezes você está vendo uma desordem na tua casa e você não está lutando por isso, você não está guerreando por isso, você não está orando por isso, você não está clamando por isso, você não está intercedendo por isso, você não está chorando por isso. Você está dizendo: não, isso aqui ainda é coisa pouca, enquanto estiver só nisso aqui, não tem problema. Só que eu quero dizer algo para você: o inimigo não brinca, ele não quer um pouquinho, ele quer tudo. Ele não quer que você negocie com ele, ele quer que você faça aliança com ele.
Ele não quer que você fique com Deus entregando migalha para Ele. Ele quer que você largue a Deus para ficar com Ele. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Mas ele começa pelas beiradas. O inimigo entra. E quando o inimigo entra, ao invés dele correr para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia, o inimigo está dentro da minha casa. Sabe o que ele faz? Ele vira para o inimigo e ele diz assim: errei. Me perdoa, porque eu não quis te servir, me perdoa. Eu errei. Gente, eu estou falando de Ezequias. Ezequias vira e diz assim para o inimigo: eu errei. Satanás, me perdoa por não ter te servido, eu errei. Imagina você, ou qualquer outra pessoa que não vigia, dizendo para o diabo: eu errei, me perdoa, eu vou te servir. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Mas tem muita gente, olha para mim, que está deixando Deus e dizendo isso para o diabo. Por quê, pastora? Porque não percebeu que ele foi entrando pelas beiradas. Entende? E foi tomando uma coisinha, e foi tomando outra coisinha, e foi tomando outra coisinha, até que de repente ele entra. Diga: na minha casa não. Diga: na minha vida não. Em nome de Jesus. Aí ele diz assim: errei, retira-te de mim. É tipo assim: não fica aqui não, mas presta atenção, tudo que você me impuser, eu vou suportar. Olha o que o servo do Senhor, Ezequias, diz para o diabo: o que você me impuser, eu vou suportar. Tem muita gente suportando a imposição do diabo. Tem muita gente suportando coisa que Deus não quer para você, coisa que Deus não tem para você, coisas que Jesus morreu para conquistar para você, e que o diabo está dizendo assim: vai usufruir disso aí não, isso aí é meu, dá para mim, dá isso aí para mim, entrega isso aqui para mim, entrega a tua alegria para mim. Tem gente que não tem mais alegria, entrega para mim essa alegria que Deus te deu, me dá aqui essa alegria, Um dia Davi perdeu a alegria, e ele teve que diante de Deus dizer: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Às vezes são as finanças. Às vezes o diabo diz assim: não, você pode ir para a casa de Deus, você pode ir lá adorar a Deus, mas dinheiro você não vai ter não. Deixa seu dinheiro aqui comigo. E às vezes você está suportando essas coisas. Às vezes é alguém da tua casa que está enfermo, ou você mesmo. Já tem tempo, e o diabo está dizendo assim: não, serve a Deus, mas curado você não vai ser não. Deixa essa enfermidade aqui, eu estou botando essa enfermidade no teu corpo, e você deixa essa enfermidade aqui, porque ela me pertence, e eu quero que você suporte essa enfermidade. Presta atenção, a Bíblia diz que então o rei da Síria impôs para ele o valor atualizado de 234.433.500 reais. Olha que coisa. O que ele fez, pastora? Pagou. E sabe o que a Bíblia diz? Indica que ele pagou mais do que o diabo pediu. Olha o que diz a palavra do Senhor: deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa de Deus. Ele não somente foi lá na casa dele e pegou do tesouro que ele tinha e entregou na mão do inimigo, como ele foi na casa de Deus e ele pegou do tesouro da casa de Deus e entregou nas mãos do diabo. Olha para mim, o diabo não quer que você tenha dinheiro, porque ele não quer que você usufrua das riquezas de Deus na terra. O diabo também não quer que você tenha dinheiro, porque ele não quer que você dê nada para a casa de Deus. Ele não quer que a casa de Deus tenha nada. Então ele quer te privar de ter, para que você não traga a casa de Deus, para que a casa de Deus também fique sem nada, porque ele não quer que Deus tenha nada. Quem aqui está me entendendo? Você está me entendendo? Então presta atenção, o inimigo quer tirar o que é seu, o inimigo quer tirar o que é de Deus. Aí olha o que Ezequias fez: arrancou das portas do templo do Senhor o ouro com o qual ele as cobria, e o deu ao rei da Síria. Então aquilo que ele tinha dado para Deus, ele foi lá, pegou, entregou nas mãos de quem? Do inimigo. Era isso que Herodes, que Faraó queria fazer com Moisés. O que é Faraó, pastor? Uma dinastia que vai tudo quanto se chama Deus. Vai de contra tudo que diz respeito a Deus. Então quando Moisés disse assim: Deus está dizendo, deixa o meu povo ir para que me sirva.
para que me sacrifique, para que me ofereça holocaustos. Aí Faraó diz assim: pode ir, vocês podem ir, as crianças podem ir, mas os rebanhos e o gado ficam aqui. O que é que Faraó estava dizendo? Vocês podem sair, mas vai sair sem riqueza. Vocês podem sair, mas vocês vão sair com a mão na frente e outra atrás. Aí Moisés diz assim: não, como é que a gente vai sair sem dinheiro? Como é que a gente vai sair sem recurso? E a gente vai oferecer a Deus o quê? Como é que a gente vai oferecer a Deus os nossos holocaustos? Como é que a gente vai oferecer a Deus as nossas ofertas? Não. Aí Moisés diz assim: nem sequer uma unha vai ficar para trás. Diga aleluia. Será que você pode dizer hoje isso? Diga comigo: não. Diga forte: não. Nem sequer uma unha daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus me deu, vai ficar para trás. Diga comigo: a saúde não vai ficar para trás, a provisão financeira não vai ficar para trás, a vitória familiar não vai ficar para trás. Diga: a provisão abundante de Deus não vai ficar para trás. Quem pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Sabe o que o diabo quer? Ele não quer ver você feliz. E ele quer entristecer o coração de Deus te oprimindo. É tão forte porque Ezequias vai e tira tudo isso e dá para ele. E diz a palavra do Senhor: contudo, o inimigo não ficou satisfeito, porque queria que ele fizesse o quê, pastora? Uma aliança com ele. Sabe o que o inimigo quer no fundo? Que você faça uma aliança com ele. Ele quer que você abandone a Deus através dos seus pensamentos. Sabe o que o inimigo faz? Ele lança dardos nos pensamentos contra Deus. Ele sempre vai falar para você mal de Deus. Todas as vezes que você começar a questionar a autenticidade de Deus, a veracidade de Deus, a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, você pode saber, esse pensamento não é seu. Esse pensamento foi lançado pelo diabo, porque ele quer trazer questionamento. Ele quer roubar de você a fé simples em Deus. É tão tremendo. O que o inimigo faz? Ele zomba. Ele zomba dos servos do Senhor. Aí ele começa a zombar de Ezequias, ele começa a zombar do povo de Israel. E ele diz assim: eu vou te dar 2.000 cavalos, se você tiver homens para montar. Ele tinha pisado tanto sobre eles, que eles não tinham muitos homens para montar os cavalos. Aí o inimigo diz assim: eu vou te dar 2.000 cavalos, você tem gente para montar? Você está precisando de um exército para guerrear contra mim? Eu te dou 2.000 cavalos, você tem gente para montar? Eles não tinham. E sabe o que o diabo estava dizendo para ele? Deus não te dá. Deus não te dá. Você não tem. Deus não dá para você. O teu Deus não te dá, mas eu te dou. Eu te dou. Quantas vezes o diabo vem e questiona? O que Deus está fazendo por você? Tem quanto tempo que você serve a Deus? O que mudou na tua vida? O que mudou na tua história? Eu achei tão tremendo um cantor aqui da nossa nação. Se Deus quiser, ele vai estar conosco no Gen, no ONI. E aí ele canta. E um dia eu estava ouvindo, ele dizia assim, que a mãe dele chegou para ele um dia e disse assim: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele era novo. E ele chegou para a mãe dele e disse assim: mãe, os meus amigos, eu não quero mais servir a Deus não. Ele era um menino. Ele falou assim: por que, meu filho? Porque os meus amigos, a mãe dele era uma mãe solteira. O pai já tinha abandonado a família, ou morrido, eu não me lembro direito. E aí ela cuidava de 9 filhos. Ela criava 9 filhos na casa de Deus. E aí ele disse assim: mãe, eu não quero mais servir a Deus. Por que, meu filho? Ele disse assim: porque os meus amigos que não servem a Deus têm coisas que eu não tenho, mãe. Aí ele disse assim, minha mãe olhou para mim. E minha mãe me disse assim: filho, aprenda algo. Nesta casa, nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós servimos ao Senhor por quem Ele é. E assim nós vamos continuar servindo a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Diga: eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar. Diga: eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Aí, primeira coisa, o inimigo zomba. A segunda coisa que o inimigo faz, ele tenta confundir. Olha o que o inimigo diz para eles, diz assim: acaso subi eu agora
sem o Senhor contra este lugar, ele está dizendo assim, eu estou vindo contra você, eu não estou vindo contra você sem Deus não, Deus está comigo. Você já ouviu o inimigo dizer assim, Deus está comigo? É uma coisa assim endemoniada. Aí ele diz assim, pois o Senhor, presta atenção, acaso subiu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobre contra esta terra e destrói-a. Quantas pessoas, quando o inimigo está oprimindo-as, parece que se acomodam debaixo da opressão, porque elas ouvem o diabo dizendo assim, isso é vontade de Deus para você, sofre aí, viu? É Deus que está querendo isso para a tua vida, isso é plano de Deus para você. É para você passar isso aí, sofre isso aí. É isso que o diabo estava dizendo. Ele estava confundindo, ele estava dizendo assim, você vai sofrer, você vai ficar sem dinheiro, sem condição financeira, porque esse é o plano que Deus tem para a tua vida, viu? Deus está comigo, eu estou fazendo isso na tua vida, Deus está comigo, viu? Aguenta aí. Olha, essa enfermidade não vai embora do teu corpo, porque isso é castigo. Deus está comigo, aguenta isso aí. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? A terceira coisa que ele faz, ele mente. Olha o que ele diz para Ezequias e para o povo. Fazei as pazes comigo e vinde para mim. O que o diabo quer? Que a gente vá para ele, porque ele tem inveja de Deus. Diga comigo, eu sou de Deus. Diga, eu vim de Deus e eu volto para Deus. Ele tem inveja de Deus, então ele diz assim, venha para mim e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pães e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Que mentira! A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar mas aí ele promete, ele diz assim, vem para mim. Você está em Deus, mas sai de Deus e vem para mim que eu vou te dar isso que você não está tendo. Eu vou te dar aquilo que você... Sabe isso que Deus não te deu? Tem quanto tempo que você está sonhando com isso e Deus nunca te entregou isso? Vem para mim. Vem para mim que eu vou te dar. Anda no meu caminho, faz o que eu estou te mandando. Sai desse caminho aí, se desvia do propósito de Deus. Vem para mim que eu vou te dar. E aí ele diz assim, você vai viver e não vai morrer. Diga comigo, mentira. Todo mundo que vai pelo caminho do diabo, morre. O que o inimigo disse? O Senhor não os poderá livrar das minhas mãos. Então quando Ezequias ouve isso, ele diz assim, sabe de uma coisa? O inimigo não está querendo que eu dê prata para ele. O inimigo não está querendo que eu dê ouro para ele. O inimigo está querendo a minha vida. O inimigo está querendo a minha alma. O inimigo está querendo a mim. O inimigo está querendo o povo de Deus. Aí a palavra do Senhor diz que então ele se humilha diante do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Onde você está hoje? Aonde você está hoje? Diga comigo, hoje eu entro na casa do Senhor. Agora é tão tremendo, porque quando Ezequias entra na casa do Senhor, ele manda mensageiros ao profeta Isaías. E ele diz assim, este é dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há forças para dá-los à luz. O que é que Ezequias estava dizendo? Tem coisas que Deus quer fazer cumprir na minha vida, mas eu não tenho força para dar a luz. Por quê? Porque eu fiz um acordo com o inimigo. Eu não tenho força para dar a luz, porque eu entrei em concordata com ele. Então eu não tenho forças para dar a luz. Entende? Há coisas que Deus quer que nasçam. Há coisas que Deus quer que você dê a luz pelo poder do Espírito Santo. Sonhos, projetos, propósitos que Ele tem para você, que Ele quer trazer para você à terra. Mas aí Ezequias diz assim, olha, não há força, não há força. Hoje eu estou em dia de angústia, de disciplina, de opróbrio. Por quê? Porque ao invés de confiar em Deus, ao invés de depender de Deus, ao invés de buscar Deus, eu ouvi a conversinha do diabo, comecei a duvidar de quem era Deus, me tornei independente, comecei a andar pelo meu próprio caminho. Então hoje eu me arrependo. Sabe por quê, Senhor? Porque não há força para dar a luz. Lembra de Sansão? O homem mais forte da terra. Por quê, pastora? Porque a força do Senhor estava com ele.
No dia que ele peca contra o Senhor, a Bíblia diz que a presença do Senhor, a força do Senhor saiu de dentro dele. E aí, onde Sansão vai parar? Rodando o moinho. Os inimigos estavam lá fora para serem destruídos, mas ele não tinha força para poder destruir os inimigos. Por quê, pastora? Porque ele fez um acordo com o inimigo. Diga comigo em nome de Jesus. Todo acordo que sem perceber, e às vezes até percebendo, eu fiz com o inimigo, através dos meus pensamentos errados, através de palavras erradas, através de atitudes erradas, hoje são cancelados pelo poder do Espírito Santo, e eu recobrarei a força para dar a luz a tudo que Deus tem para a minha vida. Quem pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então ele envia mensageiros ao profeta Isaías dizendo: ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Presta atenção, pastora, como é que eu venço o inimigo? Através da intercessão. Através da intercessão. Olha para mim, a intercessão é a extensão do que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus intercedeu por mim e por você na cruz do Calvário diante do Pai. Hoje Jesus está nos céus. A obra de intercessão de Jesus continua na terra. Como, pastor? Através da minha e da sua vida. Quando você entra diante do Pai, você está intercedendo diante dele, continuando a obra de intercessão de Jesus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para reivindicar a conquista da cruz sobre a minha vida. Senhor, eu estou aqui para me achegar a ti, mas eu também estou aqui para reivindicar a conquista da cruz sobre a minha vida, me afastando das obras do diabo. Quem pode dizer amém? A conquista da cruz te aproxima de Deus e te afasta do diabo. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? É isso que ela faz. E ele diz para o profeta Isaías: ora aí, levanta a oração para ver se a gente subsiste. Agora presta atenção no que o profeta diz. O profeta responde: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Olha para mim. O que trouxe medo ao coração de Ezequias? As palavras do diabo que ele ouviu. Que palavras você tem ouvido? Você tem ouvido o engodo do diabo? A mentira do diabo? Ou você tem ouvido a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, pastora? A palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? O profeta Isaías diz assim: você deixou o medo entrar no teu coração porque você ouviu as palavras do diabo. Viu, Ezequias? Quem mandou você ouvir as palavras do diabo? Diga comigo em nome de Jesus: hoje eu vou fechar os meus ouvidos para a voz do inimigo. Aí ele diz assim: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Quais eram as palavras? Palavras contra Deus. Toda vez que você pensa algo contra Deus, é o diabo falando contra ele. É o diabo buzinando no ouvido contra ele. Ah, será que Deus é digno de confiança? Será que Deus é isso tudo mesmo? Será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus tem poder para operar isso na sua vida mesmo? Será que Deus vai fazer acontecer essa promessa que Ele te deu? Será que você vai casar mesmo? Será que você vai alcançar a vitória da tua casa própria mesmo? Será que teu filho vai ser liberto das drogas mesmo? Será que teu marido vai ser salvo mesmo? Será? 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 É isso que o profeta está dizendo. Olha, você ouviu as palavras dos servos do diabo que falaram mal de mim. Você deu ouvidos a quem estava falando mal de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Diga comigo: esses demônios, diga, esses espíritos malignos que quiseram incutir medo à minha vida, hoje vão fugir atemorizados, vão voltar para o lugar de onde vieram, e lá vão cair mortos
pelo poder do Senhor. Quem pode dizer amém? Aplauda ao Senhor. Não vai só dizer que não serve, vai morrer. Vai morrer, diga amém. Presta atenção, Ezequias recebeu a palavra rema, que Isaías tinha mandado entregar para ele. Deus mandou entregar através de Isaías. Mas aí o inimigo fica sabendo e envia uma carta. Olha a carta do inimigo, diz assim: não te engane o teu Deus, em quem confias. Olha ele falando mal de novo de Deus. Diga para quem está perto de você: nunca permita que o teu inimigo fale mal do teu Deus. Nunca permita nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, nada que coloque em xeque a veracidade do poder de Deus. Quem pode dizer amém? Aí ele diz assim: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras com as que destruíram totalmente, e que crê você que ele te livraria? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telazar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefravaim, de Rena e de Iva? Que tremendo. Quando Ezequias leu essa carta, o que a palavra do Senhor diz? Ele subiu à casa do Senhor, pegou a carta, estendeu a carta diante do Senhor. Aí ele decide depender totalmente de Deus. Diga comigo: eu decido depender totalmente de Deus. Aí ele levanta a carta diante do Senhor e diz assim: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Eu queria chamar a equipe de louvor, por favor, vem cá me ajudar, eu já estou terminando. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Diga comigo: todas as vezes que o inimigo me afronta, ele quer afrontar a Deus. No fundo, quando o inimigo vem contra você, é porque ele quer ferir a Deus, porque você é menina dos olhos de Deus. Você entende isso? Por isso você tem que se unir com Deus e ser um com Ele na guerra contra o inimigo. A gente não pode fechar os olhos para a guerra. Nosso inimigo é real, nós estamos numa batalha constante, mas a gente precisa entender qual é a nossa posição e precisamos avançar, identificar o nosso inimigo, depender do Senhor, ir diante dele, apresentar a afronta do inimigo e avançar em direção à vitória. Quem pode dizer amém? Verdade, Senhor, é que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Ele apresenta a carta diante do Senhor com a afronta do inimigo e diz: Senhor, está aqui ó, o que ele está dizendo. Ele está falando não é só contra mim, ele está falando contra o Senhor. O Senhor vai fazer alguma coisa? Eu te apresento aqui ó. O Senhor vai fazer alguma coisa? Gente, nós precisamos olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo, para as situações adversas que a gente está passando, e não achar normal não. Pastora, sabe o que é? Que eu estou com uma tristeza já tem meses. Você acha que isso é normal? É não. É não. Isso é o inimigo que está te rodeando, se é que ele já não entrou. Você está entendendo o que eu estou falando? Ezequias era um homem de Deus, mas o inimigo estava dentro da casa dele. Tanto estava dentro da casa dele, que depois disso, Deus vira para ele e fala assim: agora arruma a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque estava tudo ó, bagunçado. O inimigo estava lá dentro, ele não estava vendo. O inimigo estava perambulando na casa dele, mexendo com um, mexendo com o outro, tirando isso, levando aquilo. E ele dizendo: não, tem nada não.
É um acordo que eu fiz com o inimigo. Acordo nada. Diga para quem está perto de você: acordo nada. Diga: hoje o inimigo vai ter que soltar tudo que ele tomou de você. Quem pode dizer amém? Amém. Eu estava vendo esses dias sobre a morte do Gugu Liberato, e eu achei tão interessante quando a mãe dele disse assim: todo final de ano alguém da nossa família morre. E aí eu tinha até conversado com ele, dito assim para ele: meu filho, esse ano, como todo final de ano alguém da nossa família morre, eu creio que esse ano é a mamãe que vai morrer. Aí ele falou: não, mãe, não fala assim não. Meu filho, eu creio que esse ano sou eu. Aí ela disse assim: mas olha aí, não fui eu, foi ele. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e disse assim: meu Deus, eles não se atentaram que todo ano o inimigo está ceifando alguém. Alguém dessa família precisa se levantar e dizer assim: Satanás, aqui não, aqui não, aqui você não vai agir mais não. Eu não tenho acordo com você, eu não tenho acordo com você. Eu não vou só não te servir, eu vou te destruir. Eu vou te destruir. A partir de mim você não vai agir mais não. A partir de mim você não vai tocar mais não. A partir de mim você não vai ter mais autoridade para intervir em tudo que se concerne a mim e as minhas gerações. Você não vai tocar não. É isso que a gente precisa fazer. Quem que está entendendo? Você acha natural todo final de ano morrer alguém da sua família? Não, eu vou perguntar de novo: você acha natural todo final de ano morrer alguém da sua família? Não. Às vezes numa família não fica ninguém casado. Você olha e você fala assim: meu Deus, todos são irmãos, todos separados. O que é isso, pastora? Alguém abriu a porta para o inimigo. Às vezes foi lá atrás, nos antepassados. Foi o pai de Ezequias que abriu a porta. Foram os reis que vieram antes dele, que fizeram aliança com o rei da Síria. Quando ele assumiu, ele disse assim: não te sirvo, mas não matou ele. Hoje Deus está dizendo para você: você não só não vai servir, como você vai matar. Eu vou te levantar para poder matar esse inimigo. Ele não vai continuar agindo aí. Ele não vai continuar trazendo enfermidade para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Eu ouvi a história de um tremendo homem de Deus. Eu ouvi porque ele estava diante de mim, e ele estava pedindo oração para outro tremendo homem de Deus. Eu estava do lado, e ele disse assim: olha, ora por mim, porque um espírito de temor entrou na minha vida. Porque o meu avô morreu em tal idade, o meu pai morreu em tal idade, e eu tenho sentido a ação de um espírito maligno dizendo para mim: você está se aproximando dessa idade, e eu vou levar você. Gente, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de um homem que é líder de nações. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Mas esse espírito maligno que tinha agido na vida do avô dele, alguém abriu a porta, ceifou a vida do avô novo, ceifou a vida do pai novo, agora estava querendo ceifar a vida dele. Você está entendendo? Às vezes são famílias onde as mulheres ficam viúvas. A bisavó ficou viúva cedo, a avó viúva cedo, aí daqui a pouco a mãe viúva cedo, a filha viúva cedo. Às vezes termina o noivado às vésperas do casamento. Ouvi a história de uma mulher que o noivo atraiu às vésperas do casamento. No dia do noivado da filha dela, ela estava no noivado, de repente recebe um telefonema. Quando ela atende o telefone, ela fala assim: você está aí no noivado? Tô. Aqui é amante do fulano de tal. A mesma história que aconteceu com a mãe, agora estava se repetindo na vida dela. O que é isso, pastora? É o inimigo que entra para poder trazer desilusão, para trazer destruição, para trazer morte, para trazer de tristeza, dizendo assim: você pode até servir ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: você vai servir, mas você não vai ter tudo não.
Não vai ser tudo pleno não, não vai ser tudo completo não. Isso aqui ó, eu seguro aqui ó. Alguém abre a porta, eu seguro aqui ó. Não vou soltar não. Mas hoje, em nome de Jesus, eu te trouxe aqui. Porque você vai entrar 2020 com isso resolvido. Você vai entrar 2020 com esses demônios mortos pelo poder do teu Espírito Santo e tudo que se concerne à tua vida. Eu posso ouvir o amém? Isso vai ser resolvido. Diga comigo, isso vai ser resolvido. Presta atenção. O Senhor responde, Ele diz assim, presta atenção, olha. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar no teu território. Diga comigo, não vai entrar no meu território. Não entrará nessa cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quem pode aplaudir ao Senhor? A Bíblia diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor entrou no arraial dos assírios, os destruiu, e aquele demônio foi morto. Quem pode dizer amém? Amém? Quem pode dizer amém? Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. O que é que estava fora de ordem na tua casa, na tua vida? Pastora, sabe o que é? Eu tenho uma dor de cabeça constante que não me larga. Tem anos que eu vivo assim. Você vai sair daqui hoje livre disso, em nome de Jesus. Pastora, sabe o que é? É que lá em casa, pastora, a gente trabalha, todo mundo é trabalhador, mas não prospera, pastora. Você vai ser livre disso hoje, em nome de Jesus. Você vai ser livre disso. Esse teto hoje vai ser removido de sobre a tua cabeça. Ezequias era um homem de Deus, mas estava enganado pelo diabo. Sabe por quê? Porque não estava dependendo do Senhor, mas você vai depender do Senhor. Você não só não vai servir ao diabo, como você também não vai deixar ele vivo. Nada dele vivo na tua vida, nada que se concerne a ele. Quem pode dizer amém? Nem na tua casa, nem na vida dos teus filhos. Pastora, minha filha está desviada. Vai voltar para Deus. Vai voltar para Deus. Hoje você vai chamar a existência essa vitória. Vai voltar para Deus. A gente vai entrar em 2020 com essas questões resolvidas pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Hoje eu quero que você comece pedindo perdão a Deus pelas negociadas que você aceitou fazer com o inimigo, por não estar vivendo a plenitude do que Deus tem para você. Tem gente que diz assim: pastora, mas e se for uma provação? Querido, provação eterna. Provação eterna. A Bíblia diz: tendes por alegria o passardes pela provação. A provação te amadurece, mas ela passa. Tem gente que vive o que? Uma aprovação eterna. Isso não acaba nunca. Parece que multiplica e não diminui e não vai embora, mas hoje vai, em nome de Jesus. Seja o que for, hoje você vai pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa pela negociata que eu fiz com o inimigo. Me perdoa, Senhor, pelas vozes que eu ouvi, que não era a voz do teu Espírito. Quando o inimigo disse que o Senhor não era bom não, que o Senhor não era fiel não, que o Senhor não ia fazer não, que o Senhor estava me enganando, que o Senhor estava mentindo para mim, que não valia a pena servir ao Senhor, que não valia a pena ser fiel ao Senhor, que não valia a pena depender do Senhor. Fecha os seus olhos aí onde você está e pede perdão ao Senhor hoje à noite. Você sabe pelo que é que você tem que pedir perdão? Pede perdão. A palavra do Senhor diz que Ezequias se humilhou, rasgou as suas vestes, colocou pano de saco, rasgou as suas vestes, colocou pano de saco e foi para a casa de Deus, e foi buscar ao Senhor, e foi clamar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para depender de Ti. Foi isso que Ele foi fazer. Foi isso que Ele foi fazer. Foi isso que Ele foi fazer. Pede perdão ao Senhor. Quantas concessões, Senhor, quantas negociações com o inimigo, silenciosas,
Nós não falamos nada, nós só aceitamos. Aceitamos, fomos aceitando, e Ele foi colocando as suas patas sujas na nossa vida. Mas hoje, Senhor, essa pata maligna vai ser cortada. Hoje essa pata maligna vai ser arrancada. Oh meu Deus, toda vida que não é a vida que o Senhor planejou e nós aceitamos, estamos renunciando agora. Toda concessão maligna, toda concessão que fizemos ao inimigo, a negociação, ainda bem que não foi aquilo outro, foi só isso, mas era algo importante, era algo que Deus tinha para mim, era algo que Deus queria me dar, era algo que Deus me prometeu, Ele me prometeu, e eu abri mão das promessas. Eu estou pedindo perdão, meu Deus, toda negociação que eu fiz com o inimigo, ter aceitado menos do que o Senhor me prometeu, ter aceitado algo inferior ao que o Senhor me prometeu. Oh meu Deus, perdoa, Senhor, e purifica o meu coração, que eu encontre lugar na Tua presença. Oh, porque foi o Senhor que marcou essa reunião hoje à noite, foi o Senhor que marcou essa reunião, e o Senhor disse que essa noite é a noite de apresentar a carta da afronta. O Senhor disse que essa é a noite de apresentar essa carta, meu Deus. É uma carta longa, uma carta de coisas do inferno que entraram na nossa vida, Deus, mas que hoje vão sair pelo poder do Teu nome. Todas as afrontas malignas, tudo que o diabo disse que ia fazer, ou começou a fazer, e talvez ele até, ó Deus, conseguiu fazer algo na minha vida, mas hoje, Senhor, tudo isso vai ser quebrado. Esse é o seu momento, meu irmão, agora, de apresentar diante de Deus as afrontas, porque eu sei que o inimigo te levou a viver muita afronta. Eu fiz a minha lista, eu fiz a minha cartinha para Deus, eu fiz a minha lista das afrontas que de alguma maneira entraram na minha vida, tudo aquilo que o inimigo colocou e que não é projeto de Deus na minha vida. Se você fez a sua, eu quero que você pegue a sua cartinha. Se você anotou no celular, pega o celular. Se você anotou em algum lugar, porque hoje é o momento que nós vamos apresentar. Mas antes de apresentar, nós vamos cantar essa canção uma vez, e eu quero que você prepare o seu coração, porque nós vamos apresentar as afrontas. Foi um momento profético. Até durante essa canção, se alguém não escreveu as afrontas, é o seu momento de escrever as afrontas. É o seu momento de dizer para Deus, de colocar diante de Deus tudo que o diabo tem te afrontado no decorrer desse ano e dos últimos anos. Aquilo que o diabo implantou na tua vida e não era de Deus, mas terminou entrando. Você talvez começou a viver uma vida de... Sabe uma das coisas que eu coloquei aqui? Uma das afrontas que o inimigo conseguiu colocar na minha vida, pastor Eline, o nome dessa igreja aqui é a Igreja Sobrenatural. Mas uma das afrontas que eu notei que o inimigo conseguiu colocar na minha vida é que algumas áreas da minha vida começaram a andar no natural e não no sobrenatural. E eu fui deixando. Elas começaram a andar no natural e eu fui deixando. Isso aí não é nada demais, não. Tudo bem, essa área aqui não está no sobrenatural, mas amém, é só essa área. Eu fui deixando que algumas áreas da minha vida já não se mover, não fosse um mover do sobrenatural, porque o sobrenatural é o que Deus planejou para nós. A vida do Filho de Deus não pode ser normal. A vida do Filho de Deus é assim, ele pisa no lugar, floresce.
A vida do filho de Deus, ele toca, vira ouro. O judeu tem um ditado: coloque uma pedra na minha mão e ela vai frutificar. Diga assim, estenda a tua mão e diga: coloque uma pedra na minha mão. Coloca uma pedra na minha mão e ela vai frutificar. E ela vai frutificar. É por isso que o deserto lá floresce. Isso é sobrenatural. É pedra e frutifica. Frutifica. É porque quando você sabe que a bênção está com você, está em você, vem o fruto. Não tem como não ter plenitude. Vem o fruto. E em todas as áreas. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Em abundância, é tudo. Vida é do tudo. Tipo de Deus. O que é que não está tudo? O que está faltando? Você vai colocar nessa carta aí. Se a vida está no natural, está errado. Está errado. Está errado. Como é que está? Igual a todo mundo, pastor. Essa crise está braba. Não, essa crise está braba porque quem está fraco com Deus. Mas quem está forte com Deus, essa crise é degrau de vitória. Pode estar tudo murcho ao redor, na vida do servo de Deus tem que florescer. Ou não tem, gente? Esse é o Deus que diz: cai vaca morta lá no Egito, mas no meio do meu povo não morre vaca, nem bode, nem nada. No meio do meu povo não toca praga. Esse é o Deus verdadeiro, sim ou não? Tem escuridão no meio do Egito, mas lá no meio de Israel tem luz. Tem claridade, porque Deus faz separação entre o povo dele e aquele que serve a Deus e o que não serve. Agora, quando a gente aceita a afronta do inimigo, aí o inimigo monta. Porque é terrível, pastor Eline, na mensagem, quando o texto diz: ele entrega o ouro dele, ele entrega o ouro da casa de Deus, e aí a gente pensa assim, né? Caríssimo que ele deu, foram toneladas de prata. E a Bíblia diz: contudo, quer dizer, apesar disso. No versículo seguinte, sabe o que o inimigo faz? Vem atacar. É dizer assim: ô bestão, tu está entregando achando que vai ficar mais fácil? Não. Cada coisa que a gente entrega, o diabo manda buscar mais. Porque ele quer a gente. Então o que tem que ser conosco é tolerância zero com o inimigo. Não dou nenhuma unha. Aquilo que o servo do Senhor disse: nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Que vai ficar unha nenhuma. Vai sair é tudo. Vai sair tudo. E nós vamos ter a vitória completa. É total. O que precisa ser resolvido vai ser resolvido hoje à noite. Hoje à noite. Em nome de Jesus. À noite. Irmão, você pode dizer amém? Você crê nisso? Levanta a sua mão e diga: eu creio. Eu creio. Diga: hoje à noite. É hoje à noite. O que precisa ser resolvido. O que precisa ser resolvido. Vai ser resolvido. Vai ser resolvido. O que eu tinha negociado. O que eu tinha negociado com o inimigo. Vai ser trazido de volta. Vai ser trazido de volta. A partir de hoje. Porque a partir de hoje. Eu declaro. Não faço mais. Eu não faço mais. Acordo com o inimigo. Ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Eu não tenho nada nele. E eu não tenho nada nele. E pelo contrário. Hoje mesmo. Ele será destruído. Ele será destruído. Diga aleluia. Aleluia. Eu coloquei mais coisa na minha lista. Sabe o que, pastor Eline? Eu percebi que eu tinha negociado a alegria da conquista. A coisa mais gostosa é você estar vivendo a conquista. Alguém aqui já viveu a conquista? Você está vivendo a conquista, eu vou dizer, você fica elétrico. A conquista de um casamento, a conquista de uma moradia. Tudo são conquistas de Deus. E quando você está vivendo a conquista, você está elétrico. Mas às vezes o inimigo vai conseguindo roubar essa alegria da conquista, a unção da conquista. Tira a força. Não tem mais força para dar a luz, porque fez acordo com o inimigo. Você vê que Ezequias, ele começa se rebelando contra o inimigo, começa certo, e Deus vai dando vitória, mas parece que entra num marasmo. Depois do 4º ano de reinado, ele entra naquela coisa parada, até que ele apresenta a carta. Por isso essa noite é poderosa, porque essa é a noite, o mesmo momento que Ezequias viveu, você vai viver hoje à noite agora. O momento que ele levanta a carta, nós vamos levantar a carta com Deus.
Mas antes, vamos cantar essa canção uma vez só, uma vez só. E se alguém não escreveu ainda a sua carta de afronta, aproveite esse momento para anotar aí alguma coisa, para escrever, para lembrar, para falar com Deus, tá? Vamos lá, vamos cantar essa canção uma vez só, preparando o seu coração para fazer esse ato profético, levantando a carta diante do Senhor. Vamos lá. Planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Eu imagino o rei Ezequias. Eu imagino, pastora, o rei Ezequias com a cartinha, com a carta de afronta. A palavra de Deus diz, ele apresenta a carta de afronta. Você está pronto para apresentar essa carta? Eu não sei quantas lágrimas você já chorou, eu não sei quanta tristeza você já amargou, quantos sapos você já engoliu, mas esse é o momento de levantar um clamor diferente. É o clamor, aquele que pode responder. É um clamor diferente. Levanta a sua mão. Se você tiver trazido a carta, apresenta a carta. Se não, apresenta a mão, apresenta o celular, apresenta qualquer coisa agora a Deus, e coloca e fala para Deus. Fala para Deus quais foram as afrontas. Quais foram as afrontas? Quais foram? Quais foram? Onde foi que o inimigo te pegou? Onde foi que o inimigo te roubou? O que foi que o inimigo fez com você? Fala para ele. Esquece de quem está do teu lado e fala, fala. Oh, meu Deus. Emalabaye kalayetai. Tua palavra diz: ainda que o meu povo tenha sido escravizado, ainda que o meu povo tenha sido levado para os quatro cantos dessa terra como escravo, se ele se humilhar e orar, se ele se humilhar e orar, se ele se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Tua palavra diz: os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos se inclinarão para a oração que se fizer nesse lugar. Oh, meu Deus,
inimigo quis fazer acreditar que não dava mais, que não tinha mais jeito. O inimigo quis manchar a imagem que eu tenho de Deus. O inimigo quis enterrar os sonhos. Oh, mas hoje, como ato profético, eu levanto a carta de afronta. Eu levanto a carta de afronta. Eu levanto a carta de afronta diante do Deus vivo, diante do Deus verdadeiro, diante daquele que sabe e conhece, aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os outros não são deuses, mas Ele é Deus, Ele é Deus. Oh meu Deus, não nos deixe ser mais um, não nos deixe ser mais um. Hoje o Senhor traz de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que foi arrancado, aquilo que foi tirado. Hoje o Senhor traz de volta, meu Pai. Que fique sabido entre as nações que não há Deus como o Senhor. Fique sabido entre as nações que não há Deus como o Senhor. Assim como diz a tua palavra, é como diz a tua palavra, meu Deus. A tua palavra diz, oh, e nada melhor que a tua palavra. Oh, Menecai, alaba, xeremei, aleluia. Oh, meu Deus, olha o que a tua palavra diz. Oh, ele subiu à casa do Senhor e estendeu a carta perante o Senhor. E ele orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que o inimigo enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, ó Senhor, que esse inimigo tem afrontado e assolado as nações e as suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, eram obra da mão dos homens, madeira e pedra, e foi por isso que eles os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Livra-nos, 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 livra-nos. Sacode a tua carta, sacode a tua carta. Livra-nos, livra-nos. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu não tô cansado de clamar. Sabe por quê? Eu tô cansado é de sofrer. Alguém aí está cansado de sofrer? Ou eu tô cansado é de sofrer, de clamar não? Sabe o que? Fala. O Espírito Santo falou aqui comigo: filha, sabe o que o diabo quer?
convencer cada um a ficar do lado dele, porque ele sabe que ele não pode vencer nenhum de vocês. Ele não tem como te vencer, então ele quer te convencer a fazer uma duplinha com ele. Misericórdia. Você está entendendo? Abrir a concessão, só você pode dar o direito para ele poder entrar. Então quando você pensa errado, fala errado, age errado, você está dando a concessão. Então diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo, por todas as vezes que eu consenti com o inimigo, em ter pensamentos errados, palavras erradas, atitudes erradas. Senhor, me perdoa por todas as vezes que voluntariamente ou involuntariamente eu concordei com ele e abri portas para que ele pudesse entrar. Hoje eu tomo autoridade, no nome de Jesus, me revisto da armadura do Senhor, e declaro que toda porta que eu abri para o inimigo, eu declaro que agora é fechada. Toda porta que os meus antepassados abriram para o inimigo, eu declaro que agora é fechada. Eu me arrependo e eu declaro é fechada em nome de Jesus. E toda raiz maligna que estava frutificando na minha vida, na minha casa, naquilo que me pertencia, eu ordeno que agora seca. Essa raiz maligna seca agora. Agora comece a repreender raiz de enfermidade, raiz de miséria, raiz de intriga, raiz de desavença, raiz de prostituição, raiz de adultério. Comece a repreender, a lançar fora toda raiz maligna, todo espírito maligno. Lança fora agora, lança fora agora toda obra das trevas, lança fora. Repreende agora, lança fora, lança fora, lança fora, lança agora. Espírito de rebeldia contra o Senhor, começa a repreender, lança fora em nome de Jesus. Abre a tua boca e lança fora. Lança fora esses demônios, lança fora esses inimigos, lança fora, lança fora. Em nome de Jesus, toda esterilidade, oh meu Deus, essa vida normal como se não tivéssemos Deus, nós quebramos agora. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Toda cegueira espiritual lançamos fora. Lançamos fora toda apatia espiritual. Lançamos fora toda fraqueza. Lançamos fora. Teremos força para dar a luz aos sonhos de Deus. Teremos força para dar a luz aos propósitos de Deus. Teremos força para dar a luz à vida de Deus. Oh, Xarabaraya Xúria, toda raiz maligna seca, seca agora, seja arrancada das nossas vidas, arranca agora pela fé, diga: seja agora arrancada, seja agora extirpada, seja agora removida, sai da minha vida, sai da minha casa, sai das minhas gerações, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, seca em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui,
se comparar a tudo aquilo. Canta pro seu irmão aí. Tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Quem está sendo ressuscitado aí? Aleluia! Quem já foi ressuscitado nessa noite? Aleluia! Eu já fui ressuscitado, Pai. Aleluia! Levanta as suas mãos. Diga comigo, pelo que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Diz, assim diga, diz pelo o Senhor. que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A esses espíritos malignos. A esses espíritos malignos. Não entrarão no meu território. Não entrarão no meu território. Nem lançarão nele. Nem lançarão nele. Flecha alguma. Flecha alguma. Não virão a ele com escudo. E não virão a ele com escudos. Nem levantarão tranqueiras contra Nem ele. levantarão tranqueiras contra ele. Pelo caminho por onde vocês vieram. Pelo caminho por onde vocês vieram. Por este caminho. Por esse caminho. Vocês voltam agora. Vocês voltam agora. Mas do meu território. E do meu território. Não entrarão mais. Não entrarão mais. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Porque é Ele. Porque Ele. Quem defende. É quem me defende. O meu território. O meu território. Para o livrar. Para o livrar. Por amor de mim. Por amor de mim. E por amor. E por amor. Do seu servo. Do seu servo. Davi. Diga Davi, aleluia. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor. Oh, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh. Diga para quem está perto de você. Hoje o seu inimigo não foi só derrotado. O seu inimigo não foi só derrotado. Ele foi morto. Ele foi morto. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos entraram 2020 com esse inimigo morto? Diga aleluia. Algo Agora novo. levanta a mão, porque eu quero profetizar sobre você o que o Senhor disse. Aleluia. O Senhor disse assim: isto te será por sinal. Oh Deus. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Oh Deus. E no segundo ano, Oh Deus. o que daí proceder. Oh Deus. No terceiro ano, porém, Oh Deus. semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Oh Deus. O que escapou da casa de Judá, aquilo que escapou, que o Senhor deixou que ficasse com você, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima, porque de você vai sair tudo que Deus deseja. Aleluia. O zelo do Senhor fará isso. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Oh. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar, em onde você está. Oh, aleluia. Enquanto já colocaram o seu fruto na árvore, vocês notaram que esse ano nós temos frutos, né? Sim ou não? Vocês estão sentindo que tem algo profético nesses frutos? Tem ou não tem? Oh, aleluia. Você já colocou os seus frutos na árvore? É tão lindo porque tem gente que escolhe e coloca, já estou vendo o fruto lá em cima. Vocês estão vendo o fruto lá em cima da árvore? Gente, eu acho que foi uma pessoa de 1,5 metro que colocou ali, ó. Tem umas varas bem altas ali que dá para colocar lá em cima. Que legal. Glória a Deus. Onde você colocou o seu, você já sabe. Mas lembre-se, peça ao Senhor e diga: Senhor Jesus, eu te peço, unge os meus lábios, e que agora, quando eu abrir a minha boca para profetizar e abençoar o mês de março e abril, eu peço que seja o teu Espírito Santo falando na minha boca, guiando essas palavras, ungindo essas palavras, para que sejam proféticas, em nome de Jesus, e
quem concorda, diga amém. Estenda a mão para onde você colocou. E agora, 1, 2, 3. Começa a profetizar agora. Libera a palavra profética. Libera a palavra que Deus colocou no teu coração. A palavra do Senhor diz: abre bem a boca que eu vou encher. Abre bem a tua boca que eu vou encher. Vai, 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 vai. Fala, 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 declara. Declara. Março e abril, meses abençoados, eu profetizo. Eu declaro agora a bênção do meu Deus sobre o mês de março e abril. Março e abril eu te abençoo. Março e abril 2020. Profetiza, profetiza, declara, 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 declara a bênção. Declara a bênção, declara o milagre. Declara aquilo que Deus preparou para o mês de março e abril 2020. Oh meu Pai, estende a tua mão e abençoa. Oh meu Deus, escuta a palavra que é falada no teu nome. Essa palavra da fé, nós liberamos a palavra da fé, a palavra do milagre, a palavra, Senhor, do sobrenatural. Declaramos a palavra da conquista, meu Deus. Oh, aleluia. Estenda suas mãos aqui para o centro agora. Oh, junto comigo, nós vamos consagrar esses meses. Oh, profeticamente, pela fé, meu Deus. Pela fé, nós adentramos 2020. Pela fé, nós nos antecipamos a 2020. E nós dizemos: março 2020, você agora é consagrado ao Senhor. Março 2020, para todo aquele que crê, concorda e participa desse momento, você está sendo consagrado ao Senhor. Março, você está sendo ungido, e óleo santo, azeite santo está sendo derramado sobre você, para cobrir cada um dos dias do mês de março 2020. A unção sobrenatural do Senhor, cobrindo cada um dos dias de março 2020, e todo esse mês será protegido, e prosperado, e abençoado, e consagrado ao Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim como nós fizemos com março 2020, pela fé nós adentramos abril 2020, e nós te ungimos abril 2020, e nós te consagramos. E para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que está participando, mesmo que seja online, para cada pessoa que está recebendo essa ministração e crendo, eu declaro que o mês de abril 2020 é consagrado a Deus, e nada poderá tocar esse mês. Abril 2020, o Senhor cuida de você. Abril 2020, o Senhor te protege, o Senhor te unge. Eu te consagro a Deus. Abril 2020, eu declaro: abril 2020, você pertence ao Deus Todo-Poderoso, e não faltará bênção nesse mês, não faltará aquilo que o Senhor preparou para cada filho e filha de Deus. Estende a mão. Eu consagro a ti, Senhor, março e abril 2020, e eu declaro: esses meses estão cobertos e selados com azeite, selados e consagrados para serem tudo o que Deus planejou que eles sejam. E no sábado nós saberemos os nomes deles. No nome de Jesus oramos agradecidos, e quem concorda diga amém. Aleluia. Eu sei, pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluia. Vou profetizar: nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti
nunca faltarão. Tua vida vou profetizar, nenhuma te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Aleluia! 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 Tem poder sobre a tua vida, querido. Dá um abraço em pelo menos 20 pessoas aí perto de você. Amanhã, às 20 horas, nós estamos aqui juntos e unidos, inseparáveis para a glória de Deus. Aleluia!